Olá, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez de volta com o nosso estudo da Palavra de Deus. E no vídeo passado, nós falamos que as citações do Velho Testamento, elas são aplicadas à nova aliança, não é? Elas são aplicadas a essa nova realidade da aliança, da nova aliança pelos escritores do Novo Testamento. Pois bem, entendemos então que hoje nós temos a capacidade de obedecer, não só por causa da nova natureza, mas por causa de uma pessoa que está dentro de nós, o Espírito Santo. É essa pessoa que está dentro de nós. O Senhor diz em sua palavra: porei dentro de vós o meu Espírito, né? Nós tratamos muitas vezes da maldição a que Jesus veio resolver ou levar na cruz, como se fosse só consequências, né? Como eu venho falando. Qual é então o nosso conceito de maldição que passamos a ter a partir daí? Se Jesus veio resolver as consequências, que são doenças, fraquezas, incapacidade, escassez, derrota da derrota diante dos inimigos, então temos que concluir, essa é a conclusão, né? Temos que concluir que tudo isso Jesus veio para garantir cura, fortalecimento aos fracos, capacitar os incapacitados, garantir provisão, garantir vitória diante dos inimigos. Tudo isso é verdade e Jesus veio realmente fazer isso, mas é apenas parte da verdade. E por quê que é só apenas parte da verdade? Porque esta está longe da realidade ou do verdadeiro propósito qual o Senhor veio fazer. Porque o que Jesus veio fazer é muito mais amplo do que estamos discutindo aqui. Se entendemos que Jesus veio tratar da causa e não apenas das consequências, então a promessa da bênção é algo bem maior do que nós estamos conseguindo enxergar. Gálatas, melhor dizendo, capítulo 3, verso 14, ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, qual era a promessa? Era receber o Espírito Santo prometido. Ele diz que anunciou a nova aliança. A diferença agora não é só uma nova natureza, mas é ter uma pessoa dentro de nós para trabalhar essa nova natureza. Veja o que Paulo diz na carta aos Coríntios, na sua segunda carta, 3, verso 8. Ele diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Existe então, a partir então desse momento da operação do Espírito Santo, essa transformação. Somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor,
o Espírito, né? Como diz o texto, esse é o projeto do Senhor de nos transformar, ou seja, de nos fazer cópias de Cristo. O próprio Deus nos fez semelhante a Cristo. Só é possível por causa de Cristo tornar-se essa cópia. A morte de Jesus na cruz nos deu um novo nascimento. E esse novo nascimento sobrepõe ao primeiro junto com a mudança da natureza. Há uma natureza interna que é mudada. Deus estava dizendo que iria fazer de nós um depósito. Ele ia morar dentro de nós. Disse ele: eu vou pôr o meu Espírito dentro de vocês, e o propósito é para que o Espírito Santo influencie nosso ser, ou seja, para que o Espírito nos governe e então possamos produzir frutos do Espírito Santo, que só é possível com a presença dele. Nós estaremos nos livrando da obra da carne e conhecendo o que é de fato viver no Espírito quando tivermos essa experiência. Esse é o projeto de Deus para nós cristãos. Ser semelhante a Jesus, é esse o Evangelho. É essa a essência, vamos dizer assim, melhor, né? Essa é a essência do Evangelho. Então, viver no poder do Espírito Santo é outra regra para viver uma vida vitoriosa, porque não existe vida cristã autenticada, né? Ou autêntica, vamos dizer assim, onde você vence o pecado só por meio dos seus próprios esforços. Isso nunca vai acontecer. Nossos próprios esforços não são capazes de nos transformar. Se quisermos viver o Evangelho e ser semelhante a Cristo, temos de viver no poder do Espírito. Precisamos de Deus. Nosso poder de autodeterminação não nos transforma. Precisamos de profundidade espiritual. O mundo espiritualmente, nós só entendemos com profundidade espiritual. Nós vivemos no mundo espiritual. Embora estejamos vendo as coisas materiais, mas a realidade do mundo espiritual é maior do que a realidade do mundo físico. Na verdade, o mundo físico ele é uma sombra do que há no mundo espiritual. E nós só podemos compreender com profundidade espiritualmente o mundo de Deus se entender com espiritualidade profunda, baseada nas Escrituras, como nós vemos. Mais uma vez aqui quero ler o 7:24. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É claro que só Jesus pode fazer isso. Ele vê, ou melhor, ele se vê impotente como qualquer um de nós. Mas logo a seguir, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Isso está no versículo 25, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É isso que Paulo está dizendo, e é isso que nós podemos entender das Escrituras. Mas o texto continua no capítulo 8, né? Capítulo 8 de Romanos. Eu com a mente sou escravo da lei de Cristo, mas ainda vivo na carne,
ou seja, vive um corpo de carne afetado pelo pecado. Enquanto chegamos ao capítulo 8, versículo 1, lemos, quando chegamos nessa sequência, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois bem, a lei do Espírito de vida veio morar em mim por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, o Espírito é que opera essa lei que dá vida, que me livrou, primeiro, da lei do pecado e segundo, me livrou da morte eterna. Então, ainda estamos com problema com o pecado, não é? Mas com vitória sobre ele, por meio de Jesus Cristo que habita em mim. Não devemos ler a Bíblia fracionada. Ela deve ser lida em sequência. Se começarmos a ler um livro da Bíblia, devemos ler até o fim daquele livro, né? Se começarmos a ler um livro da Bíblia, devemos ir até o verso final dele, para não se perder o contexto do mesmo. Ler a Bíblia fracionada traz prejuízo no entendimento. E muitos nunca leram a Bíblia toda, não é? Nós vemos que a Bíblia é a palavra de Deus, precisamos amá-la e sermos fiel a ela até o fim. No próximo vídeo eu quero falar sobre a Bíblia, sobre os capítulos da Bíblia, sobre versículo, porque muita gente acha que a Bíblia se lê por versículo. Não é bem assim. Vamos explicar isso no próximo vídeo. Por aqui vamos ficando. Deus os abençoe. Ore por mim, meus queridos, eu oro por você. E Deus nos dará a vitória. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.